Toda a igreja com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé para orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais oportunidade de estarmos aqui, tua presença, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Abençoa, Senhor, os que chegaram até aqui, vai abençoando as famílias, abençoa os que não puderam vir e os que estão a caminho. Abençoa cada ministério que vai louvar aqui, abençoa o pastor que vai trazer a tua palavra e fala conosco nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o hino do cantor cristão, de número 160. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar, ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida dar-lhe tudo quanto a ele suplica. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar, ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua
524. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado vil, me vem livrar. A sua graça não me recusará. Sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cerca-la. Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador. Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do malfeitor que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cerca-la. Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida, Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor,
nas suas Bíblias em 2 Coríntios 4, do 16 ao 18. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? O Ministério Feminino está com a oportunidade. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Ele é aqui, Salmos. Cento e 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que Ele apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus.
fazer. Amém. Que nosso Deus continue nos abençoando. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. O Ministério de Louvor está com a oportunidade. Oi, som. Oi, som. Oi, a. Um, dois. Oi, a. A graça e a paz do Senhor Jesus. Tem uma música que a gente canta sempre para as crianças, muito comum, é uma música infantil, que diz que por dentro, por fora, no alto, no baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. E aí repete, por dentro, por fora, no alto, no baixo, sempre sou feliz. Então, nessa noite está um pouco friozinho, né? Às vezes dá aquela vontadezinha de ficar em casa enrolado, esperando, né, o outro dia chegar. Mas a gente está aqui, cultuando ao Senhor. Então, com frio, com calor, com muita gente, com pouca gente, não importa. A gente deve estar feliz porque está na presença do Senhor. Amém? Então vamos colocar de pé e vamos exaltar o nosso Deus.
descerá, se ouvirá um novo som, e aleluia. Som da terra vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som, e aleluia. Som da terra vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som, e aleluia. Som da terra vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som, e aleluia. Aleluia. Você mudou meu jeito de pensar, você mudou meu jeito de agir, me deu sentido, você está comigo 24 horas e ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade pra te adorar. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou. Você morreu por mim naquela cruz, sua vergonha foi em meu favor. E hoje vivo pro meu Senhor e Cristo 24 horas e ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade pra te adorar. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou. Você mudou o meu caminho e hoje te encontrei. E eu não vivo mais sozinho, mais 24 horas e ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade pra te adorar. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou.
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer.
tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é 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 meu prazer, tua presença, tua presença, o Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é meu prazer, só tua graça me basta, tua presença é meu prazer, só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor. Os irmãos podem sentar. O pastor Alessandro está com a palavra. Senhor Jesus a todos, louvado seja Deus, nós damos graças ao Senhor por estarmos aqui mais uma vez para a glória do seu nome. Ontem tivemos um culto maravilhoso, um culto muito alegre de ações de graças, né? Nossa irmã Josefa, a avó de David e Douglas, desejou oferecer esse culto em ações de graças e o fez ontem à noite. Foi uma bênção de Deus aqui na presença dele. E hoje estamos aqui novamente para a glória do Senhor Jesus. A irmã Bia estava preocupada com os trovões antes do culto e até comentou assim, inclusive vai vir para a igreja assim, com esses trovões. Eu disse, e ficar em casa evita os trovões? Relâmpago e trovão aqui ou em casa. Mas nós louvamos a Deus, né, por estarmos nessa noite aqui. Vamos ler o Salmo 46. Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos,
Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, está dizendo o salmista. Oremos ao Senhor. Eterno Deus, Pai amado, nós te agradecemos por estar aqui na tua casa mais uma vez. Te agradecemos, Senhor, por cada momento de louvor, adoração, de celebração ao teu nome. E rogamos-te, ó Deus, a tua graça, o teu perdão sobre nós. Que nós sejamos, ó Deus, mais uma vez aspergidos pelo sangue do Imaculado Cordeiro. Possamos provar nessa noite da graça e perdão do Senhor. E que, ó Pai, o Senhor receba o culto que te oferecemos aqui nesse altar. Ser com os seus filhos, ó Deus, cada ofertante, cada dizimista, e que o Senhor venha estar suprindo as necessidades de todos, no nome de Jesus. Oramos, Senhor, por aqueles que estão enfermos. Oramos pelos irmãos que não puderam estar conosco hoje à noite. Ser com eles, ó Deus, ser com suas necessidades. E os abençoe, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Salmos 46. Irmãos, há muito tempo, que os homens tentam criar nesse mundo, na sua presunção, na sua arrogância, na sua soberba, os homens tentam criar nesse mundo um paraíso sem a presença de Deus. Se nós observarmos, por exemplo, cada campanha política, as promessas é de que tudo vai ficar bom. Todos os problemas vão serem resolvidos. Os candidatos vêm sempre com a mesma história. A saúde vai melhorar, a educação vai melhorar. E a saúde continua o caos. Ah, pastor, mas muita coisa melhorou. É claro que muita coisa melhorou. Muita coisa melhorou. Eu aprendi muita coisa desde que eu era criança até agora. Então, muita coisa melhorou na minha vida. Mas os homens fazem promessas que não cumprem. Ludibriam,
enganam. Interessante que eu vou me incluir nessa sociedade, ainda que com a mentalidade bíblica que a gente tem que ter, né, eu acredito que uma mentalidade mais madura, principalmente porque conhecemos a palavra de Deus, mas eu me incluo nessa sociedade. E a sociedade parece que acredita. Não no sentido de que há uma confiança nos homens, mas parece naquela ideia folclórica, aquela coisa do folclore, que é campanha, né? E fica aquela briga de pessoas da sociedade, as discussões, apontando. Eu mesmo já disse tanta coisa sem saber nem, sem ter consultado fonte nenhuma, só porque eu ouvi falar. Por exemplo, eu não sei, mas eu sei que muita gente na cidade diz que, por exemplo, o atual prefeito da cidade de Amaragi, ele foi envolvido, não sei se era na secretaria, de uma gestão bem anterior à anterior. Uma gestão bem anterior lá em Amaragi. Ele estava eu não sei, ele envolvido numa secretaria lá, alguém da família dele, eu não sei que tinha alguma coisa, e os funcionários públicos, como aqui também aconteceu numa gestão passada aí, passaram a situação de ficar sem receber pagamento, sem dinheiro, a prefeitura. E o comentário era que o que hoje é o atual prefeito era a pessoa que estava por trás do controle do dinheiro e levava o dinheiro todinho da cidade. E o povo ficava sem. Tanto é que, não sei se isso foi usado nos palanques, mas eu ouvia pessoas que não apoiavam esse prefeito, que eu conheço, até gente amiga, dizendo assim, não sei o que esse homem vai fazer, porque se ele foi eleito, porque era ele que deixava o Amaragi sem dinheiro. E eu, sempre que via alguém que eu conheço da cidade, eu dizia, e aí? Ele vai ganhar. Aí eu fazia assim, e a situação de antes se repetir? Ele não era o prefeito, o dinheiro ia embora. Imagine sendo o prefeito. Espera aí, eu não tenho prova nenhuma disso. Eu só porque ouvi, acabo replicando o que os outros falaram, o que os outros comentaram. Então, assim, nessa ideia folclórica que a gente tem, acaba todo mundo, o povo se envolvendo e parece que confiando, e cada um acaba sendo, se achando competente para fazer avaliações. E no final de tudo, parece que tudo como está ou pior. Mas o que a gente estava falando aqui é o seguinte, é que não é de hoje isso. Isso é muito tempo. Os homens, há muito tempo, lá no Gênesis já, um tempo o povo se reuniu e disse assim, os homens se reuniram e disseram, a gente é inteligente. E quem disse que a gente precisa fazer oração, fazer súplica, intercessões a Deus? Quem disse que a gente precisa esperar que Deus venha até nós? A gente faz uma torre e vai para lá, para o céu. E os homens foram construir uma torre, que é a famosa Torre de Babel, porque disseram, a gente chega lá. Já pensou? Aí a pessoa disse assim, naquele tempo parece que o povo era mais quadrado do que hoje, porque sair com uma invenção dessa, né? Construir uma torre. Não, irmãos. Aquilo ali era nós naquela época. Fomos nós naquele período que temos os homens de hoje que têm as mesmas ideias, achando que vão resolver as coisas, que vão trazer solução sem que Deus esteja presente na vida deles. Então tem muita gente e muitas pessoas e os homens brigando e lutando para que vamos fazer um paraíso aqui. E vai se evoluindo e vão descobrindo cada vez mais coisas, e quando se descobre uma coisa, parece que está tudo resolvido e nada está resolvido. Porque faz muito tempo que eu ouvi dizer que encontraram a cura do câncer. Faz muito tempo.
Não foi essa semana, não. Faz muito tempo que eu ouvi dizer que descobriram a cura do câncer. Só que eu não sei onde está ela. Vá no Hospital de Santo Amaro. Né? Vá lá. Vá no IMIP. A gente sabe onde é que está essa cura. Que já descobriram faz muito tempo. Então, assim, os homens estão sempre prometendo e querendo provar uma solução sem Deus. Sem Deus. E é claro que a gente vai para a palavra de Deus e há mais de 2000 anos atrás, o salmista já estava dizendo aos homens que eles estavam iludidos se pensavam em criar uma sociedade que fosse de paz, um lugar que fosse um paraíso sem a presença de Deus. Salmo 46. Ele começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O salmista começa dizendo: a nossa fortaleza está em Deus. Nas tribulações, o nosso refúgio está em Deus. E ele vai continuar explicando. A partir do versículo 2, ele vai mostrar, por exemplo, que a natureza, ela entra em desordem, em desarmonia. As coisas ficam fora de ordem. Versículo 2. Portanto, não temeremos. Por que nós não temeremos? Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. E o 3, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ainda que a terra entre em colapso, o que a gente percebe, o que o salmista está falando aí, a gente está vendo que o que acontece nos dias de hoje não é novidade, não. O salmista já o relatava há anos e anos atrás. Que as catástrofes naturais iam acontecer. Fenômenos assustadores que os homens iam ficar sem saber. Coisas que nunca se viu ou se ouviu falar iam deixar as pessoas abismadas. O mundo ia viver essa triste expectativa. Mas quanto a tudo isso, ele diz no versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro presente nas tribulação. Ele diz, a partir do versículo seguinte, que aí há um rio, enquanto esse mundo está em desordem, enquanto esse mundo está cheio de confusões, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Mas, mesmo assim, irmãos, mesmo assim, ele vai insistir nos versículos seguintes. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde até amanhã. É Deus agindo. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz. Bramam nações,
reinos se abalam. Ele está falando do mundo de guerras, um mundo de confusões. E a gente vai observar o seguinte, que o mundo de guerra não é somente a Ucrânia, a Rússia, não é somente esses países que a gente escuta falar de bombardeio, que usam armas potentes de destruição. Não. O mundo começa em guerra nas nossas casas, nas nossas famílias. Conflitos entre familiares, ódio, mágoas guardadas, ofensas não reparadas, não perdoadas. Essas coisas tudinho são consequências desse espírito de guerra do mundo. Gente que não suporta o vizinho não fala com ele não fala com o vizinho. E não é aquele vizinho que um dia matou os gatos da gente, os cachorros da gente, tudinho, as galinhas. Não é essa ideia, não. Aquele vizinho pirracento, não. Às vezes é para onde ele vai, para onde a pessoa se muda, onde ela chegar, ela vai ter intriga com o vizinho. Esse espírito de conflito, esse espírito de guerra, sempre perseguindo as pessoas. Agora, diante de um mundo onde as águas elas espumejam, onde os montes se abalam, onde as nações e os reinos se abalam, fazem essa confusão toda, no mundo de desordem, no mundo de conflitos. Nesse mundo que a gente fica imaginando, quando a gente vê a situação do mundo hoje, a gente fica pensando, o que será do futuro desse mundo? O que será do amanhã dessa nação? A gente vai ficando imaginando isso, né? Eu não gosto nem de ouvir. Às vezes a gente chega nos lugares e as pessoas começam a falar, porque o país tem uma dívida não sei de quanto e nunca vai pagar. E os mundos todinhos estão devendo, tudo que a nação deve tem uma dívida que vai crescendo. Eu não gosto nem de ouvir isso. Eu doido para me livrar das minhas dívidas, eu nunca vou falar que um país rico feito o Brasil, com as riquezas que tem, não vai pagar as dívidas que tem. Imagina eu. A gente fica imaginando, meu Deus do céu, se daqui uns dias vamos fechar a porta do país, né? Ninguém entra, ninguém sai, porque a dívida é muito grande. Então, se a gente for olhar e observar o que dizem especialistas, o que dizem as mídias, apesar das promessas de alguns especialistas, mas a gente fica pensando, não há esperança alguma para esse mundo. Esse mundo é um mundo de desesperança. Mas aí, o salmista vem e diante de um mundo triste desse, num mundo difícil desse, ele cita nesse Salmo 46, em 3 versículos, uma resposta positiva para a gente. Vamos voltar para o versículo 1. Versículo 1, a primeira frase. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aí ele vai repetir essa mesma parte dessa mesma declaração no versículo 7. Segunda parte do versículo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E, por fim, no versículo 11. Aí é o versículo completo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó
é o nosso refúgio. Então, como viver no mundo em crise como esse? Como ter esperança no mundo sem esperança como o nosso? Como é possível ter a certeza de que algo de bom pode acontecer no meio de perspectivas, no meio de um emaranhado de confusões, de gente desonesta, de gente que não tem comprometimento com Deus, com a palavra, com a verdade. Gente que mente, que vende a alma para o diabo, não vende nem a família, ele vende a própria alma para o diabo pelo poder. Como é que a gente ainda pode acreditar a viver no mundo desse? O salmista diz: como é que a gente pode fazer isso? Abrigando-se em Deus, porque o nosso refúgio é Ele. Se escondendo em Deus, se protegendo em Deus. Busquemos abrigo na pessoa de Deus. Os mundos entram em confusão, os governos entram em contradição, há guerras e conflitos não apenas em nações do mundo inteiro, nós encontramos guerras dentro do convívio familiar, dificuldades nas relações, dificuldade de convivência, dificuldade de perdão, dificuldade de amor verdadeiro, sincero. Aí o salmista diz: Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso abrigo. Podemos nos abrigar nele. Podemos nos esconder nele. E aí a gente vai para o versículo 4. E diante dessas dificuldades tão grandes, diante desses contrastes tão grandes, diante dessas lutas que nos cercam, que são tão medonhas, nós só podemos ter alegria no mundo com essas perspectivas negativas se nós confiarmos no Senhor. Porque depois do versículo 3, quando ele diz que ainda que as águas tumultuem, espumejem e a sua fúria, os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. E no 5 ele vai dizer que Deus está no centro. Deus está no meio dela. Ou seja, Deus jamais será vencido. Se nós confiarmos no Senhor, se nós nos abrigarmos no Senhor, podemos crer que Deus está no meio dessa cidade. No meio dessas guerras, no meio desses conflitos, no meio da sua dificuldade, no meio da sua luta, no meio da sua dor, Deus está lá. Ou seja, que a gente possa entender isso. Deus tem que estar no centro das nossas vidas. Aconteça o que acontecer, há um rio cujas correntes alegram a cidade ou as moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Deus está no controle. Versículos 6, ele vai dizer o seguinte: bramam nações, as guerras, reinos se abalam, mas no meio de tudo isso, Deus faz o quê? Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Deus é soberano, Ele ainda é Deus, como dizíamos aqui ontem à noite. Versículo 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações Ele efetuou
na terra. Deus tem todo o poder. No versículo 9 ele vai dizer, ele põe termo à guerra. Até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Lembram o que nós falamos aqui? Eu já falei aqui outro dia e que eu disse até que eu tinha alguns medos na minha fase de criança para adolescente, alguns medos, e um deles era quando se falava de guerra, porque diziam que tal nação tinha o poder de fabricar, de criar a bomba atômica, e a bomba atômica, se soltar, acaba com o mundo todo, e não sei o quê. Hoje eu já sei que Deus, ele põe termo à guerra. Só vai até onde ele permite. Não tem como ninguém destruir esse mundo com bomba nenhuma. Nem imaginem, nem pensem nisso, porque quem vai dar fim a esse mundo é aquele que o criou. Assim como ele tem o controle da nossa vida, no Salmo 139, todos os nossos dias estão escritos no teu livro. Desde o momento que fomos gerados, ou antes de sermos gerados, até o nosso fim. Tudo está escrito por ele. Eu não sei o que vai me acontecer daqui a algumas horas, alguns minutos, algum tempo. Mas Deus já sabe tudo, já escreveu tudo a respeito da minha vida. O salmista sabe que Deus é soberano. E que no seu tempo ele fará justiça e restaurará o que precisa ser restaurado. O que falta ser ajustado, o que falta ser consertado, no seu tempo, Deus fará isso acontecer. E não adianta os homens pensarem que vão resolver com as suas estratégias, porque nada que o homem faça é suficiente para trazer paz a esse mundo. Esse mundo precisa de Deus, a nação precisa de Deus, as famílias precisam de Deus. Nós precisamos de informações, precisamos de conhecimento, isso é bom. Precisamos de dinheiro, isso é bom, nos ajuda. Mas se tivermos tudo, tivermos dinheiro e tudo mais, e se não tivermos Deus, estaremos perdidos. Então, diante de tudo isso, é como se nós pudéssemos ouvir a voz do Senhor, no versículo 10, dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos, sossegue sua alma, creia, confie em Deus. Deus pode dar a paz que nós precisamos. Deus pode trazer o alívio que se faz necessário à nossa vida. Que a gente deixe de fazer tantas expectativas nos homens e nas suas promessas. E que a gente possa olhar mais para Deus, ouvir mais o que diz a sua palavra, a sua verdade, e crer na fidelidade do Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. Nada, absolutamente nada, nenhuma das desordens nesse mundo
podem fugir do poder do soberano, do poder controlador do nosso Deus. Falamos que no início que há muito tempo ouve-se falar que se descobriu a cura do câncer. Mas quando Deus ele quer agir, ele faz. Gente que teve desenganado pelos médicos estão vivos hoje e saudáveis. Deus fez um milagre. Todos os anos, eu nem todos os anos, mas eu acho que a irmã Bia, todos os anos, não sei já quantos anos faz, são uns 8 anos já. Todos os anos. Na igreja congregacional tem um culto em ações de graças da nossa irmã Eliane. Deus curou-a. Deus livrou a sua serva. Aquietai-vos, eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. E aí, o salmista conclui no versículo 11, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós temos o Deus de Jacó na nossa vida. Então nós temos, por certo, um refúgio para a nossa vida. Só nesse salmo o salmista repete 3 vezes que Deus é o nosso refúgio. Versículos 1, versículo 7 e versículo 11. Deus é o teu refúgio. Deus é o meu refúgio. Tem horas que a gente tem algumas coisas para serem resolvidas e precisamos do apoio, da ajuda de alguém. Alguém vem e nos ajuda, nos auxilia e a gente consegue resolver. Tem outras horas que se a pessoa vir e não vier um outro amigo, o money, não se resolve. Tem hora que tem coisa que a gente precisa do dinheiro para resolver. Aí o dinheiro chega, de alguma forma, e a gente resolve. Mas tem coisas que pode vir um amigo, tem coisas que pode vir até dinheiro, mas não trazem solução. Nós temos um Deus que tem solução para a nossa vida. Os países, as nações estão em guerra. Não é porque falta recurso, não, porque os países que mais brigam, que mais fazem guerra, é os que mais têm recursos financeiros, é os que mais têm dinheiro. Alguns só investem até mesmo em armamento, em preparar-se para conflitos. Mas não é porque falta dinheiro a eles, não. Estão em guerra porque, na verdade, não conhecem o verdadeiro Deus. Que nós tenhamos, cada dia mais, como ensina o salmista nesse texto, que a gente tenha cada vez mais confiança no Senhor. Que a gente saiba que Deus é o nosso abrigo, que a gente possa se abrigar nele. Que a gente possa colocar Deus no centro das nossas vidas, no centro das nossas guerras, no centro das nossas convicções, no centro das nossas decisões, no centro das nossas lutas. E que a gente possa confiar o nosso tempo, a nossa justiça, o nosso futuro a Ele, porque Deus é soberano. E fazendo isso, que a gente possa ter sossego e paz, se aquietar, sabendo que o Senhor é Deus. Que o Senhor é Deus. Deus que será exaltado entre as nações, que será
exaltado sobre a terra. Que nós possamos confiar nesse Deus maravilhoso, nesse Deus glorioso. Confiar tudo, toda a nossa vida a Ele, toda a nossa vida em suas mãos. E sabendo que mesmo quando passarmos por lutas, por coisas difíceis nessa vida, por tribulações, conflitos, dias maus que virão, que a gente possa lembrar das declarações de Tiago, no capítulo 1, no versículo 2. Meus irmãos, tendes por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, alguém ou algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Peçamos ao Senhor, Senhor, nos dá sabedoria nesses dias. Os dias são maus, os dias são difíceis. Cumpre-se o que está escrito na Bíblia Sagrada, a tua palavra, Senhor. Mas se cumpra e o Senhor seja o meu refúgio, a minha fortaleza, que o Deus dos exércitos esteja conosco em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por sua bondade, por sua graça, por seu amor tão grande por nós. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus,
o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós te adoramos. Senhor, nós bendizemos o teu nome. Declaramos, Senhor, a tua santidade nesse lugar, nessa noite. Declaramos a tua santidade sobre nós, sobre as nossas vidas. Declaramos a tua soberania, Senhor, sobre reinos, nações, sobre poderes, sobre governos, sobre principados. Oh Deus, declaramos o teu poder sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Declaramos o teu poder, Senhor, entre nós, sobre a tua igreja. Declaramos o teu poder, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Tu estás entronizado, Senhor. Tu estás, ó Deus, no centro. Ó Deus, e nós nos refugiamos, nós nos abrigamos em Ti como nosso refúgio, como nossa fortaleza. Permite-nos, Senhor, nos abrigar à sombra das Tuas asas, para que, ó Deus, possamos, como diz a palavra do salmista, aquietai-vos, aquietai-vos, que a gente possa ter, ó Deus, paz em nome de Jesus, em Tua presença, paz e segurança em confiar em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Que, ó Deus, no meio dessa nação corrompida, no meio, Senhor, dessa sociedade corrompida, que o Senhor nos ajude a ter paz, a ter esperança, a confiar, a acreditar na fidelidade do Senhor. E aí, Senhor, nós colocamos todos aqui nessa noite, nessa oração. Em nome de Jesus, ó Deus, que conflitos sejam desfeitos, que haja harmonia nas famílias, que haja paz, que haja compreensão, que haja acordos, que hajam resoluções, em nome de Jesus, ó Deus, e que curas, milagres aconteçam, Senhor, porque o Teu poder fluirá onde houver paz, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, nós Te adoramos, em nome de Jesus nós Te glorificamos, oramos não só pelos que aqui estão, mas por todos que não puderam estar conosco essa noite. Ser com eles, ser com o lar, com a família, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nós possamos ter uma semana, ó Deus, cuidada, uma semana dirigida, uma semana, Senhor, abrigada pelo Teu poder no nome de Jesus. Que
tudo seja, Senhor, para a tua glória, no nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, meu Deus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. Pai do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando a todos.